Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, dia 30 de janeiro, quinta-feira. Bom, e o Jair Bolsonaro esteve em Minas Gerais mais cedo e anunciou a edição de uma medida provisória para liberar um auxílio emergencial, não só para Minas, mas também para o Espírito Santo e Rio de Janeiro, que estão sofrendo também com as chuvas. Um crédito de 892 milhões, crédito extra aí, que será, a edição disso será publicada amanhã no Diário Oficial. E com essa medida, segundo o Palácio do Planalto, espera-se mitigar os efeitos danosos causados aí pelas fortes enchentes, tá? E ajudar também na promoção da reconstrução dos danos sofridos e restabelecimento de serviços essenciais à população dos municípios afetados. Essa informação aí da nota oficial liberada pelo Palácio do Planalto. O presidente chegou a mencionar na entrevista coletiva que seria 1 bi, estamos quase perto, né? Disso aí, 892 milhões, está quase 900 milhões. Bom, fora isso, eu destaco aqui que a OMS declarou emergência internacional por causa do coronavírus. Então a situação ela chega a um patamar realmente preocupante. A OMS também prestou aí informações à imprensa, convocou uma coletiva, o diretor-geral, né, o Tedros Adhanom, e essa é a sexta vez que esse dispositivo da OMS é acionado desde a sua criação, desde a criação do organismo. Segundo o Regulamento Sanitário Internacional, a emergência é, abre aspas, um evento extraordinário determinado que constitui um risco de saúde pública para outros estados, outros países, por meio da disseminação internacional de doenças. Ele declarou o seguinte: estamos em função desse surto global, né, explicou que estava declarando então a emergência de saúde pública internacional em função desse surto global, e complementou dizendo o seguinte: nós precisamos agir para ajudar outros países a se prepararem para a possibilidade de entrada do vírus. A razão para a declaração não é pelo que está acontecendo na China, mas pelo que acontece nos outros países. Inclusive, ele ressaltou também que as autoridades sanitárias da China vêm realizando um ótimo trabalho. A rapidez com que a China detectou o vírus, isolou os infectados e informou os demais países foi impressionante, segundo o diretor-geral da OMS. Não é exagero dizer que a China está estabelecendo os novos parâmetros para o tratamento de surtos deste tipo. Até agora não vimos nenhuma morte fora da China. Segundo o novo balanço da OMS, 171 pessoas morreram até aqui na China. Quer dizer, esse balanço, essa informação, na verdade, foi atualizada agora à noite para 200 pessoas. Para 200 pessoas. Inclusive aqui, olha, mais de 200 pessoas. Província de Hubei, epicentro da epidemia, registrou 42 novas mortes e 1.220 casos confirmados de contaminação. Com esses novos registros, então, o total de mortes pela doença na China é de mais de 200 pessoas e há mais de 9 mil infectados. No Brasil ainda estamos aí com a cifra modesta, ainda bem, de 9 suspeitas, tá? Então algumas confirmadas, algumas descartadas hoje, outras novas surgiram, a média ficou em 9. Ao todo, para vocês terem uma ideia, há 8,2 mil infectados no mundo com o coronavírus, tá? E tivemos aí também a notícia de que uma brasileira tentou ocultar uma suspeita de coronavírus e acabou retida na Holanda. Agentes da Anvisa, né, no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, foram avisados de que a brasileira tentava voltar do Brasil para a China sem informar que apresentava sintomas do coronavírus. A denúncia veio da própria família da moça, né? E então a Anvisa contactou a Vigilância Sanitária do aeroporto de Amsterdã, onde o voo faria escala. O avião da brasileira foi interceptado, ainda na pista, e ela foi encaminhada à inspeção das autoridades holandesas. Não tivemos ainda informação de confirmação de que ela tenha contraído o coronavírus. Estamos acompanhando então. Lembrando que a Rússia anunciou mais cedo que fechará a fronteira com a China, tá? E os Estados Unidos também informaram que tiveram o primeiro caso de transmissão interna no país do coronavírus. Tá? Uma moradora de Chicago contraiu a doença durante viagem a Wuhan, na China,
e acabou infectando o marido. Isso de acordo com o diretor de Centros de Controle e Prevenção de Doenças lá dos Estados Unidos. Bom, seguimos aqui no nosso noticiário para a política. O Onyx Lorenzoni está a caminho do Brasil, antecipou, como eu comentei mais cedo no Boletim a Mais, antecipou a sua volta, né? Estava em férias e antecipou sua volta, deve conversar com Jair Bolsonaro ainda amanhã sobre o seu futuro na Casa Civil. Permanece, não permanece, enquanto isso já há, obviamente, uma movimentação nos bastidores de Brasília. Vocês sabem, não existe vácuo de poder, né? Então, quando acontece de alguém aparentar estar fragilizado, as forças políticas que estão no entorno começam a se movimentar de olho no cargo, né? Naquele cargo ali, no caso da Casa Civil, inclusive lá dentro mesmo do Palácio do Planalto, até porque o Onyx Lorenzoni não é unanimidade, ele tem problemas ali com os militares, então o próprio Luiz Ramos, eles não se dão bem ali, ele e o Luiz Ramos não se dão bem, o Augusto Heleno também acabou se afastando, e a informação que a gente tem é que eles estão ali na disputa por cargos, divisão, inclusive ainda daquilo que ainda sobrou dentro da Casa Civil, daquilo que ainda está na Casa Civil, lembrando que o Onyx Lorenzoni, quando assumiu a Casa Civil, ele passou por um processo de esvaziamento promovido pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Embora ele seja aí um aliado de primeira hora, tendo trabalhado até sendo ali um pioneiro na construção da candidatura presidencial do Jair Bolsonaro, quando ele assumiu a Casa Civil, ele viu os seus poderes minguando. O que aconteceu? Primeiro, tiraram a articulação política dele. Depois, tiraram toda a área jurídica, né? A articulação política, que ainda passou por uma secretaria, por outra, hoje está com o Luiz Ramos, exatamente com o general Ramos. No caso depois, a área jurídica da Casa Civil, que é a subchefia de assuntos jurídicos, que estava aí com o Jorge Oliveira virou ministro da Secretaria-Geral e levou com ele esta área, né, que inclusive foi mantida a equipe ainda do Temer, tá bom? Eu sempre menciono aqui quando eu falo do Jorge, que tem muita influência lá do Gustavo Rocha, enfim, vocês já conhecem a história. Perdeu isso, perdeu então a articulação política, perdeu a área jurídica, que é assim, o miolo, né, o centro nevrálgico do governo, tudo do executivo passa por ali, e também perdeu agora o PPI, que é o programa de investimentos que foi também herdado do governo Temer. Só no ano passado aí foram executados aí mais de 400 bi. Então o Paulo Guedes, ali com Salim Matar, turma da privatização, já estava de olho no PPI, já havia uma movimentação desde o ano passado para se transferir o PPI para o Ministério da Economia, justamente porque o PPI engloba, né, não só os investimentos em infraestrutura, obras, etc., mas também as concessões, as privatizações que são feitas pelo governo. Então, o Guedes sempre defendeu a ideia de que se existe uma secretaria especial de desestatização, de privatização, que o PPI deveria estar, então, subordinada a essa secretaria, a gestão disso deveria estar subordinada a essa secretaria. Então, Paulo Guedes agiu rapidamente e pegou o PPI. Então sobrou praticamente nada. Tem ali mais duas secretarias, uma subchefia e uma secretaria, né, de assuntos ali de monitoramento, articulação, etc., que são, na verdade, cargos burocráticos, mas são secretarias que possuem muitos cargos e todo mundo está de olho, os militares também estão de olho nos cargos. Há uma disputa intestina ali por saber com quem vai ficar cada coisa. Então todo mundo aí tentando tirar o que ainda resta da Casa Civil, e paralelamente a isso há um movimento também do próprio Jorge Oliveira. Caso o Onyx Lorenzoni resolva sair do governo, o Jorge Oliveira já se colocou como um possível sucessor aí, assumindo a Casa Civil e levando de volta a SAGE, né, os assuntos jurídicos e todas as outras secretarias, então fortalecendo, dando de novo mais sustentação aí para a Casa Civil. Ele então assumiria esse ministério. O Bolsonaro, na minha opinião, o Bolsonaro não vai demitir o Onyx, porque eles são amigos de longa data e ele deve muito ao Onyx. Mas é lógico que todo esse esvaziamento, né, dos poderes do Onyx podem levar a
própria demissão, quer dizer, o próprio Onyx pode resolver entregar o cargo em função desse desgaste, em função de estar tendo aí os seus poderes esvaziados. Então, estamos aguardando, vamos ver o que vai acontecer depois dessa conversa aí com o Bolsonaro, se o Onyx permanece no governo, se ele sai do governo. O Onyx tem alguns trunfos na manga, algumas cartas na manga, como por exemplo a relação dele com o presidente do Senado. Ele tem também uma relação muito boa com o presidente da Câmara, mas ele fez o presidente do Senado. O Onyx Lorenzoni é muito amigo do Davi Alcolumbre e foi o responsável por articular a sua candidatura, por convencer o Bolsonaro a apoiar a candidatura do Davi Alcolumbre, e ele conseguiu eleger, né? Vocês vão lembrar aquela eleição complicadíssima com Renan Calheiros, né? A disputa que teve, aquela fraude, né, dos 82 votos, que nunca foi esclarecida, mas enfim, Davi Alcolumbre, então, ele é chapa do Onyx. E claro, se o Onyx sair do governo, a situação ali da relação política do governo, do Palácio do Planalto com o Senado vai piorar bastante. Inclusive alguns interlocutores do Davi Alcolumbre já mandaram recado dizendo que não passa mais nada de interesse do governo no Senado. Então, essa é a política como ela é. É importante que vocês entendam como funciona, e as pessoas se movimentam sim, elas estão sempre disputando espaço, poder, recursos, né, orçamento, porque com orçamento você usa politicamente a execução desse orçamento. Então, assim, há muita intriga palaciana também, há muita intriga no poder, e é a lei do mais forte. Vamos ver quem é o mais forte aí nessa disputa, o que vai acontecer. E aproveitando essa confusão, né, que o Bolsonaro teve essa coisa, demite o número 2 da Casa Civil, em função lá do jatinho da FAB, do uso do jatinho da FAB, depois readmite, e depois demite de novo, né? E demite junto com o outro dele, o adjunto, que tinha assumido o cargo, que são pessoas inclusive próximas, não só ao Onyx, mas também ao Abraham Weintraub, ministro da Educação, que antes de ser ministro da Educação, ele era o secretário executivo da Casa Civil, ele era o Vicentini, né? O Santini, perdão. Ele era o Santini, ele que ocupava, então ele saiu, deixou o Santini no lugar dele, são muito amigos, são pessoas ligadas ao Abraham Weintraub, que então ocupava, ele era ali o número 2 do Onyx, até ser escolhido por Bolsonaro para ocupar o Ministério da Educação, né, no lugar do Vélez Rodrigues. Então, o Rodrigo Maia, ciente disso, aproveitou todo esse desgaste, essa confusão criada para tentar dar o troco, né, no Weintraub, porque o Weintraub, em dezembro, demitiu o presidente da FNDE, que era um indicado do Rodrigo Maia, inclusive primo do Baldi, que é secretário do Dória, né? Eles tinham emplacado ele na FNDE, Rodrigo Dias, e um advogado, e o Abraham demitiu ele ali na véspera do Natal, praticamente. O Rodrigo Maia não perdoou o Weintraub, hoje já começou a criticar o Weintraub desde manhã, né? Qual será o futuro das nossas crianças, né? Etc. Eu não sei se o Rodrigo Maia está se referindo às crianças brasileiras ou às suas crianças, né? Ele é pai de 5. Mas enfim, disputas políticas, mais uma vez. Por quê? Por poder, por recursos orçamentários. Então, eles estão essa disputa aproveitando, claro, sempre quando tem uma fragilização de alguém, de algum posto, todo mundo começa a se mexer, abre-se uma janela de oportunidade, todo mundo quer entrar. Então, Rodrigo Maia também entrando aí nessa disputa, aproveitando a confusão no Palácio para tentar derrubar o ministro da Educação, já que existe essa relação, né, desses dois servidores que foram demitidos com o Abraham e também com o próprio Onyx Lorenzoni. Então, resumir bem, vocês acompanham a nossa cobertura aí desses bastidores que ninguém vai trazer para vocês com a verdade que a gente traz, né, aqui sem lado, sem nada, que é nua e crua a informação. Bom, e ainda falando, né, nessa disputa velada pelo MEC, olha como é que funcionam as coisas, para vocês entenderem de onde vem, né, o tiro. O Luiz Felipe Belmonte, que é o terceiro aí na hierarquia do futuro partido do Jair Bolsonaro, a Aliança, né, pelo Brasil, ele também tem interesse na queda do Weintraub. Por quê? Ele quer emplacar o
Isalci Lucas, né, que é o senador do PSDB. Isalci Lucas, ele quer emplacar por quê? Por quê, Cláudio? Porque simplesmente ele é o primeiro suplente do Isalci. Então, se o Isalci, se o Abraham cai e ele consegue, né, já que ele tem bastante influência aí no Aliança, né, cargo aí importante dentro do partido do Bolsonaro, ele pode sim emplacar o seu nome no Ministério da Educação. Se ele conseguir, né, se acontece do Abraham cair e ele emplaca o Isalci, ele abre a vaga para ele mesmo de senador. Então ele vira senador. Não só vai ter lá o cargo no partido, mas ele já ganha o cargo de senador e o partido passa a ter um senador. Né? O partido, que ainda está em processo de construção, de criação, passa a ter um senador. Só para fechar essa história, vale a pena a gente lembrar aqui que o Luiz Felipe é casado com a deputada federal Paula Belmonte, do Cidadania, que também é muito próxima à família Bolsonaro. Aliás, a Paula Belmonte tem impressionado muito o Gustavo Montesano, né, lá do BNDES, em função daquele relatório, daquela investigação que não encontrou nada. Mais cedo, inclusive, eu publiquei em primeira mão a informação de que o Montesano ele se recusou a divulgar a íntegra do relatório do escritório Crowley, Gottlieb, Sistine and Hamilton, que nada encontrou de ilegal naquelas 8 operações do BNDES com JBS, Bertin e Eldorado Celulose. A gente já sabe, a banca recebeu não 48 milhões, como se sabia, como se divulgou, mas 42,7 milhões, o que também não muda muito, para investigar indícios de corrupção envolvendo autoridades políticas e funcionários do banco. O Paulo Guedes comentou sobre, né, conversando ali para poder tentar divulgar esse relatório, e o presidente do BNDES se recusou, alegando o seguinte, alegando que muitas pessoas seriam expostas desnecessariamente. Lembrando que na coletiva de ontem, ele disse o seguinte, abre aspas, a gente, né, se referindo de forma genérica ao Brasil, às gestões anteriores lá do BNDES, também ao governo, CAMEX, etc., construiu leis, normas e aparatos legais e jurídicos que tornaram legal esse esquema de corrupção. A conclusão é essa, a conclusão do relatório. Então, isso aqui é muito grave porque o entendimento de que você usa o Estado e toda lei, toda legislação, você cria legislação para permitir que você cometa o crime, então você torna o crime legal. Então é isso que ele está dizendo aqui. É muito grave, por quê? Porque a gente está diante o BNDES, né, que é por si só, com várias dessas operações, muitas delas ainda precisam ser explicadas, várias estão já investigadas, várias foram abertas, né, nessas investigações, tanto do Ministério Público, Polícia Federal, Tribunal de Contas, CPI, todo mundo investigou, todo mundo encontrou ilegalidades em todas elas, né? E o Gustavo está aqui muito preocupado em expor as pessoas envolvidas na aprovação dessas operações. Então, primeiro o seguinte, essa não é uma decisão, não deveria ser pelo menos uma decisão do presidente do BNDES. Aliás, um presidente que assumiu com o compromisso de abrir a caixa preta. Expor servidores públicos, Gustavo, expor ministros como Guido Mantega, né, ou o presidente do BNDES, o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, expor quem? Servidores, diretores, gestores que aprovaram essas operações, que foram pressionados politicamente. Expor quem? Quem colocou a digital numa operação ilegal, só porque ela parece que não é ilegal, porque, ao meu ver, ela é bem ilegal. Levou para a cadeia aí os donos da JBS, foram condenados, tiveram de fazer delação premiada, entregaram a política inteira do Brasil. Então, de que a gente está falando? É muito grave essa situação, é muito grave essa postura do Gustavo Montesano, e eu, inclusive, que apoiei aí várias das iniciativas dele, abrindo a caixa preta, não tem problema nenhum de vir cobrar e cobrar, como farei todos os dias aqui, para que ele divulgue esse relatório. O que há para se esconder desse relatório? São o nome das pessoas que servem ao Estado? Essas pessoas devem o quê? Ser ocultas? Como? Vamos inventar agora uma forma de o quê? Vamos trabalhar, essas pessoas vão trabalhar o quê? De capuz? Isso aqui é como se fosse isso. O gestor que está aprovando a liberação de bilhões pode usar um capuz, não precisa assinar nada. É isso que eles estão falando. Fica só entre eles. Então o BNDES pode fazer o que quiser, tem apuração interna,
A conclusão é só de interesse do BNDES ou é da sociedade? É dinheiro público ou privado? Convenhamos. Enfim, vamos em frente. O que mais eu destaco para vocês aqui? Um registro, né? Ontem falamos, né, do déficit, que foi o menor, e hoje falamos aqui, infelizmente, do déficit previdenciário. A gente está falando das contas públicas, agora déficit previdenciário. A Secretaria do Tesouro Nacional divulgou hoje o déficit previdenciário, que chegou ao total de 318 bilhões em 2019. Isso representa uma alta de 10% em relação ao ano anterior, que foi de 289,4 bi. Trata-se do maior rombo da série histórica. Aí o pessoal vai começar a questionar. Bom, e a reforma da Previdência? A gente vai ver o resultado quanto? Fica a questão. E um outro dado também aqui, só para a gente finalizar, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região concedeu liminar determinando a suspensão da ação penal da Lava Jato de São Paulo, que apura corrupção no metrô. Audiências de instrução estavam previstas para começar agora, na segunda-feira. O caso, que tramita em sigilo de justiça, envolve o ex-diretor do metrô de São Paulo, os executivos das construtoras Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e OAS, por crimes de corrupção cometidos entre 2004 e 2014. Estamos falando aí especialmente das gestões tucanas. Que blindagem é essa? Que blindagem é essa? Como é possível? É preciso explicar. Vamos cobrar o TRF3. Não é possível que os desembargadores promovam o enterro da Lava Jato em São Paulo, né? A começar por aqui, pelo metrô. Já está no metrô, deixa lá, né? No subsolo. Olha, isso aí é uma vergonha. Por quê? Porque não é possível você impedir não é moralmente justificável você impedir uma investigação como essa, inclusive já deu vários frutos, né? Você impedir que isso vá adiante. Então, olha, vamos cobrar, não é possível, tá? Além disso, não tem mais nada. Tem algumas outras notícias importantes aí que a gente registrou ao longo do dia. Recomendo a vocês, então, se quiserem conferir, dar uma revisada, vai lá no meu Twitter, @ClaudioEdantas, e também no próprio site, né, no site do antagonista.com, no site da cruzoe.com.br e no aplicativo no A Mais. E para finalizar, eu recomendo que vocês assistam não só o meu vídeo, vocês precisam curtir e compartilhar agora, mas recomendo também que vocês assistam um vídeo especial que a gente preparou sobre este lobby que está rolando aqui em Brasília para a aprovação dos jogos de azar, cassinos, etc. É um tema delicado, é um tema polêmico, em se tratando então de um tema, de uma agenda que está sendo capitaneada até pelo Flávio Bolsonaro, né? Por quê? Porque ele tem a sua relação com o eleitorado evangélico, e o eleitorado evangélico é contra os jogos de azar, né? E é óbvio que jogos de azar, isso envolve um lobby pesadíssimo, bilionário, não só nacional, mas internacional. Tem muita gente interessada nisso. Os projetos que estão postos, ontem inclusive publicamos, né, projeto do próprio Flávio Bolsonaro, transformar a Costa Verde numa área de interesse turístico para atrair resorts que tragam cassinos. O Flávio esteve agora em janeiro em Las Vegas conversando com donos de cassinos, inclusive foi ciceroneado por um dos maiores lobistas, né, desta área de jogos de azar. Então nós estamos de olho. Por quê? Porque a gente sabe como é que funciona esse lobby no parlamento e também no executivo, e é claro, é um tema complexo, envolve uma série de problemas, não só essa questão moral, existem questões legais, e existe também toda a áurea de suspeição em torno das empresas, né, e dos executivos que trabalham com esse tipo, com a jogatina, né? A gente sabe que tem Receita Federal, Polícia Federal, todo mundo tem seu posicionamento, tem nota técnica já emitida. Então, assim, recomendo fortemente. A gente sintetizou esse assunto com os últimos movimentos dos agentes políticos em relação à aprovação, ao lobby da aprovação dos jogos de azar no Brasil. Tá? Então, é claro também, não há de se desconsiderar todo o impacto econômico que pode ter na geração de emprego, etc. e tal, mas tem muita gente que questiona. Bom,
tem que levar esses jogos para onde? Para onde tiver o IDH mais baixo, para onde precisa desenvolver o Brasil e não em áreas já desenvolvidas. Bom, é um tema complexo. Então, a gente sintetizou isso, voltaremos sempre nesse tema e recomendo que vocês deixem as observações de vocês lá nos comentários. É isso. Muito obrigado sempre pela audiência e não deixem de conferir nossa cobertura no site, no aplicativo, na revista. Eu volto amanhã no Boletim a Mais e mais tarde no Momento Antagonista. Tchau!